O mundo político está em crise e, por conta dela, esbarra em conflitos entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Será que o atual modelo está esgotado? Como deve ser a convivência entre a política e o direito? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz João Carneiro Duarte Neto, que está trocando a 2ª Vara Civil Criminal e de Execuções Penais da comarca de Manga, no norte de Minas, para a Vara Criminal de Cataguases, na zona da Mata Mineira. Ele é magistrado há 3 anos e já passou por 2 comarcas, Rio Pardo de Minas e Manga, ambas no norte de Minas, a mais de 700 quilômetros de Belo Horizonte. No dia 13 de junho passado, ele lançou o livro Política e Direito, Disfuncionalidades Sistêmicas em Belo Horizonte. E hoje fala aqui conosco sobre esse complexo tema. Doutor João, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Parabéns pelo livro e pela mudança de comarca aí também, não é isso? Faz parte da carreira, não é correto? Nós teremos ainda o quadro Pensamento Universitário com a participação de estudantes da Faculdade de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara e o quadro Pensamento Literário, que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no 3º bloco. Mas, doutor João, nosso tema, então, é baseado aí no livro que o senhor lançou aí, tratando desse momento até mesmo político, nós sei que é uma matéria-prima muito rica para esse tema, né? Então, eu gostaria de saber do senhor quais seriam as razões da atual tensão desse mundo político, né, que vive uma crise. De onde vem isso? Seria da natureza, do modelo, de sua formação, ou estamos... Enfim, o que o senhor acha? Eu agradeço a oportunidade, cumprimento a todos. O sistema político, as interações políticas, naturalmente, são complexas e não são amistosas. Isso é da natureza da política. A busca pelo poder, a ascensão ao poder e os mecanismos de busca e exercício da própria política em si já carregam essa tensão. As problemáticas apontadas nesse livro e as quais eu tento identificar são se os mecanismos que a nossa estrutura político, partidária, administrativa e jurídica possui são aptas para debelar e amenizar essas interações que não são amistosas. Mas quando a gente fala de política, de maneira tradicional, a gente pensa no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, no Poder Executivo, Governo do Estado, Governo Federal, mas parece que essa crise, ela atravessou aquela praça dos 3 poderes e chegou também no Judiciário. As questões, eu não posso falar que o Judiciário está em crise, a política está em crise. A estrutura feita para recepcionar essas demandas é que precisam estar aptas e interagindo de maneira harmoniosa, porém sem perder a eficiência. Talvez nós estejamos nessas discussões sem eficiência. A nossa estrutura montada não está nos dando, não está conseguindo atingir os objetivos fundamentais que a Constituição defende. Seria, então, estamos vivendo um esgotamento desse atual modelo? Uma das hipóteses que eu levanto no livro é a questão da tripartição dos poderes. Esse modelo ele foi idealizado para uma sociedade ainda de base feudal, século XIV, XIII, XV. Para aquele momento foi adequado e respondeu suficientemente. A grande questão é, esse modelo, ele ainda é suficiente, ele ainda está apto a enfrentar uma sociedade extremamente mais complexa que aquela época? Essa é a grande discussão. A grande questão, né? Porque quando você fala em tripartição de poderes, você está se referindo ao poder executivo, legislativo, o judiciário, enfim. Mas existem outros poderes aí que ficam tramitando nessas esferas aí, o poder econômico, o Ministério Público sempre reivindica essa condição também de ser poder, né? Como é que esses vários agentes políticos se integram nesse momento aí, nessa situação? A nossa sociedade atual é extremamente mais complexa que aquela sociedade de base feudal. Existem fontes de poder, não são reconhecidos formalmente na nossa Constituição como poder, mas são fontes de poder e fontes de vinculação de condutas. E você citou bem, a religião, a economia, o Ministério Público, a OAB, são fontes de poder. E o nosso sistema
de tripartição engessado, executivo, legislativo e judiciário, tem dificuldade de acomodar assimilar essas forças. isso, né? E aí é a necessidade de se repensar. Ninguém tem dúvida de que os poderes devem ser independentes, harmônicos e eles se entrelaçam. Mas essa maneira rígida e engessada, eu defendo no livro que está superada, está ultrapassada. E temos que incluir, talvez, aí, o poder da opinião pública, das ruas também, né? Como a gente viu aí, várias manifestações, greves, enfim, também influenciam a forma de pensar. O senhor acha que o sistema político, a própria Constituição, eles deveriam acompanhar mais as mudanças da própria sociedade? O poder popular, ele não pode ser apenas formalmente o poder do povo. Só que como captar essa vontade, e aí tem o processo de acesso ao poder, o processo eleitoral, e a nossa democracia, ela é fictícia, ela é real, ela realmente atende essa vontade popular, e o direcionamento, a canalização dessa força popular. Hoje em dia, devido a um destaque maior do Poder Judiciário, ele está atraindo essa pressão popular. E a pressão popular, eu entendo que ela deve ir para o sistema político. Isso eu defendo expressamente no livro, e não para o sistema jurídico. Isso aí é uma disfuncionalidade importante, porque o povo está meio perdido. Uhum. A população não consegue resposta no sistema político. Ele vai para o sistema jurídico. Só que o sistema jurídico não é apto e não deve, não pode tomar todas as decisões da sociedade, sob pena de atrair para si responsabilidades que não são suas. Perfeito. Doutor João, vou fazer um intervalo agora. Gostaria que no próximo bloco o senhor explicasse um pouco mais sobre o tema do livro do senhor, que é política e direito, e o que são essas disfuncionalidades sistêmicas, né? Até porque, se há uma omissão de um poder como o legislativo ou executivo, alguém tem que tomar alguma decisão, alguma iniciativa, porque existe uma pressão, uma cobrança nesse sentido, e é aí que entra o judiciário. Mas eu gostaria que o senhor falasse sobre isso no próximo bloco. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o conflito de poderes aí, executivo, legislativo e judiciário a partir do livro Política e Direito, Disfuncionalidades Sistêmicas, do nosso entrevistado, juiz João Carneiro Duarte Neto, que é o novo juiz da Vara Criminal da comarca de Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais. Doutor João, deixei para uma questão, então, no bloco anterior, a respeito dessa situação de que o judiciário, às vezes, ele é convocado a se manifestar quando há uma omissão de um dos poderes legislativo, judiciário. Recentemente, o STF, por exemplo, teve que tomar aquela decisão a respeito da homofobia, se é crime ou se não é crime, porque não havia uma lei específica sobre isso. Como é que o senhor vê a posição do judiciário em tomar essas iniciativas? É uma atitude política, ativismo? A sociedade tem inúmeras questões complexas e difíceis de serem enfrentadas, e devem ser enfrentadas até pela própria evolução da sociedade. Entretanto, eu visualizo a sociedade através de sistemas sociais. Essas questões devem ser enfrentadas inicialmente pelo sistema político, pois é lá que são produzidas decisões que vinculam a sociedade como um todo. A grande judicialização da política, de assuntos políticos que são destinadas ao judiciário, devem receber respostas, mas respostas jurídicas e não respostas políticas. E essas respostas jurídicas não necessariamente têm apelo popular, geralmente são contramajoritárias, inclusive, e o judiciário não pode se omitir, pois é regido pelo princípio do non licet, de não pode deixar de decidir. Mas o que o judiciário tem que tomar o cuidado é adotar uma postura de não adotar os mesmos códigos de decisão da política, sob pena de atrair uma lógica de coalizão para dentro do judiciário. Aí mora uma disfuncionalidade perigosa. E o senhor acha que isso hoje acontece no Supremo Tribunal Federal? A judicialização da saúde, por exemplo, é um tema bastante complexo e que mexe muito com a gestão pública, a administração, o orçamento público. Como é que essas coisas se compõem?
A judicialização desses assuntos não é o problema. Esses problemas podem vir e vêm pelo judiciário, acesso amplo ao judiciário. O problema está em o juiz mudar o seu código de decisão típico do sistema jurídico, lícito e ilícito, e passar a adotar uma lógica de coalizão política, e passar a ter uma preocupação entre governo e oposição. Isso é o que eu combato e demonstro no livro, que aí é uma disfuncionalidade sistêmica, que tem a potencialidade de desnaturar a própria função dos sistemas. Então, não é uma questão de quantidade. As questões podem vir e virão. Então, traz um risco aí, né? É a questão de postura do julgador. Muito bem. Doutor João, vamos ampliar o nosso debate, convidando agora os estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Escola Superior Dom Helder Câmara, para me ajudar a entrevistá-la. Por favor, a primeira pergunta. Existe apenas uma única resposta para todo problema jurídico? Tiara, eu defendo que não. Por um motivo. Primeiro, nenhuma questão é igual à outra. Toda questão merece uma atenção peculiar e tem detalhes específicos daquele caso. Segundo, a segurança jurídica, que eu entendo e defendo nesse livro, não é repetições de respostas iguais, mas sim uma atuação do juiz a casos semelhantes, utilizando-se do mesmo código de decisão, da mesma lógica de decisão. Então, respostas diferentes virão. E deve ser assim, pois deve haver um personalismo na resposta. Mas uma resposta única, eu entendo que não. Qual mecanismo é capaz de limitar o ativismo judicial com vistas a evitar abusos por parte do Poder Judiciário? Anne, primeiro, nós temos que conceituar o que é ativismo judicial. Ativismo judicial, nessa visão sistêmica que eu proponho, é uma corrupção entre os sistemas. Não uma corrupção pessoal, humana, é uma corrupção funcional e estrutural do sistema da política, da economia, do judiciário. Então, a partir do momento em que um julgador que se encontra no centro do sistema jurídico passar a adotar uma lógica do sistema da economia, que visa lucro ou prejuízo, do sistema da política, que trabalha com governo ou oposição, ou do sistema científico, essa troca de posições é que é perigosa. E pode haver a usurpação de outras funções que não são do julgador. Esse é o conceito de ativismo judicial nessa teoria sistêmica. Tendo em vista que as características que ensejaram na criação da tripartição dos poderes, elas mudaram, eu queria saber qual a teoria que mais se encaixaria nos nossos dias atuais. Ingrid, o pressuposto por trás dessa afirmação que eu faço é que toda teoria política, econômica, jurídica, ela parte da sociedade. Não existe economia que não esteja associada à sociedade, política da sociedade, o sistema do direito da sociedade. Então, primeiro, nós temos que detectar a organização da nossa sociedade. A partir daí, construirmos uma teoria adequada a ela. Não adianta fazermos importações. Qual a teoria? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. E é bom que eu não tenha, pois ela deve ser construída ao longo da nossa história. Então, o Brasil precisa olhar para a sua sociedade, ver todas as fontes de poder e, a partir de aí, sim, construir uma teoria brasileira e adaptada à nossa sociedade. Importações estrangeiras de forma acrítica são errôneos, são equívocos e são um atraso e uma ficção que a gente termina por engessar o desenvolvimento da nossa própria sociedade. É isso. Muito bem. Bom, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara. Doutor João, o tema do senhor é política e direito. Elas são mais convergentes ou mais divergentes, a política e o direito? É possível fazer política sem direito, por exemplo? Elas são, desde sempre, entrelaçadas. Não se pode ter uma visão política está para aqui e direito está para lá. Não. São sistemas que se acoplam estruturalmente. Inclusive, uma visão sistêmica visualiza a nossa Constituição Federal como sendo um acoplamento estrutural entre a política e o direito. Não se pode negar isso. Não se pode negar isso. Até porque quando a política se sobrepõe ao direito é quase que uma ditadura, né?
Só que o que temos que ter cuidado é isso. É um sistema querer dominar o outro. Nem a política dominar o direito e nem o direito querer dominar a política, sob pena de entrarmos num processo de autodestruição da própria sociedade. Equilíbrios entendem, mas independências não entendem, não. Cada um tem a sua visão e defende a posição do sistema em que se encontra. Então, eu sou jurista, eu vou defender a função do meu sistema, para que ele funcione bem. Um político vai enxergar uma decisão jurídica pelo olhar do sistema em que ele se encontra. Como interferência ao sistema dele. Então, esse embate existe, é natural, porém, deve ser respeitado de ambos os lados. Muito bem, doutor João, vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco da nossa Constituição, a Constituição brasileira. Se ela traz aí as soluções para essas crises ou se ela precisa ser um livro aberto de forma a contemplar essas mudanças vindas da própria sociedade. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre a crise e conflitos entre poderes executivo, legislativo e judiciário a partir do livro Política e Direito, Disfuncionalidades Sistêmicas, que é da autoria do nosso entrevistado de hoje, juiz João Carneiro Duarte Neto, que lançou o livro no dia 13 de junho passado. Doutor João, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da nossa Constituição. Ela não traz em si as respostas para essas crises ou ela precisa ser um livro aberto de forma aí a contemplar, a sofrer mudanças em função das mudanças da sociedade? A nossa Constituição Federal, ela deve ser vista como um acoplamento estrutural entre a política e o direito. Ela não pode ser instrumentalizada para atingir os objetivos políticos e, ao mesmo tempo, ela não pode ser uma coxa de retalhos em que, com qualquer argumentação, a gente consegue superar princípios que ali estão positivados e devem ser respeitados. Esse é o princípio, é o elo entre tais sistemas e assim deve ser respeitado. Nós temos, por exemplo, essa discussão da reforma da Previdência que deve tomar todo esse ano aí de 2019, mas ela mexe em questões constitucionais também. Então, o governo federal apresentou uma proposta, o legislativo está fazendo alterações, mas a gente está percebendo que ela vai parar no judiciário depois. Como é que é isso? Esse fenômeno de judicialização de questões importantes e radicais da sociedade é um fenômeno mundial, é um fenômeno não é só do Brasil, é mundial. O problema não mora nessa judicialização, o problema mora se o Supremo Tribunal Federal passar a tomar as decisões participando desse debate, trazendo as argumentações do Legislativo e trazendo as argumentações do Executivo. Não é assim. O centro do sistema jurídico deve estar preso e respeitar o seu código de decisão. É constitucional ou é inconstitucional? Ponto. E não passar a adotar isso é bom, isso é ruim, isso é preocupações financeiras. O judiciário não é o sistema adequado para isso, sob pena de atrair para dentro de si questões econômicas, políticas, morais, que não devem pertencer ao mundo jurídico. O mundo jurídico é decidido pelo Código lícito e ilícito. Então, toda essa pressão popular deve ser direcionada nesse momento do processo legislativo, esse é o momento adequado para a população e ao Congresso Nacional, porque é lá que estão sendo construídas as decisões que vão vincular a todos, e não no segundo momento para o Judiciário. É técnico, como o senhor disse, mas é acusado de fazer política, né? Mas, afinal, ele não é um agente político também? Como é que fica esse perfil nessa tecnicidade? Por essa visão tripartite, que eu considero que está ultrapassada, ele seria um poder judiciário independente e harmônico entre executivo e legislativo. Por isso, exatamente por ser uma fonte de poder da sociedade, que eu considero que essa visão está ultrapassada. Mas todos nós fazemos políticas. Opiniões que chegam no ambiente político, isso é política. Numa visão saudável de discutir a sociedade, de discutir as questões sociais. Só que tomar decisões, os agentes que exercem esses cargos do centro desses sistemas, não podem confundir esse atuar político, essa opinião pública,
com tomar decisões baseado nisso. Toda vez que a gente está numa crise como essa, fala assim em parlamentarismo, mudança de sistema de governo, presidencialismo de coalizão, enfim. O presidente da República, o executivo, precisa de buscar alianças no legislativo para ter maioria, para ter governabilidade. Como é que essa mudança deve ser feita? O senhor não apresenta mudanças no livro, apenas o diagnóstico da crise, né? Isso. O sistema político, ele é estruturado dentro de um presidencialismo de coalizão, que exige coalizões para se ter o mínimo de governabilidade, dentro de um mecanismo pluripartidário com representação proporcional. Esse conjunto de fatores traz para o Brasil um sistema político de extrema dificuldade de governabilidade e exige essas posturas de coalizões. A coalizão em si, ela é condenável? Não. Mas as coalizões em que se tem trocas e uma supressão da autonomia de um poder por outro, aí sim é uma grande disfuncionalidade. O executivo não consegue trabalhar se não tiver o legislativo nas suas mãos. O legislativo, a partir desse momento que aceita adotar isso, não consegue exercer o seu poder. Né? Então, vai se anulando tudo. Grandes coalizões são perigosas e ineficientes. Muito bem, eu vou desse tema daqui a pouco, doutor João. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. O que o senhor trouxe para nós? Eu trouxe o livro aqui, O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança, de James Hunter. Esse livro ele traz a ideia do que realmente significa ser líder. E nenhuma profissão, e eu desafio qualquer um a indicar alguma profissão, que a gente exerça exclusivamente sozinho. A profissão mais especializada que tenha, ela exige uma equipe. E onde tem uma equipe, deve-se ter liderança. Muito bem, e bem adequado aí ao tema do nosso debate também, porque ninguém governa sozinho, não é isso? Isso. Ok. Doutor João, voltando à nossa questão aqui do sistema político nosso aí, né? A pluralidade é sempre muito importante, é democrático, né? Mas hoje no Congresso Nacional, em vez de 2, 3, 4, 5 partidos, nós temos, por exemplo, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, são 28 partidos. É muita fragmentação, não é? O pluripartidarismo e uma ausência de ideologias firmes, ele torna o sistema político de uma operacionalidade mais complexa e mais difícil. E aí força a necessidade de coalizões, e coalizões contraditórias, pois esses partidos deveriam atender demandas sociais de buscas de opiniões públicas que atendam a determinada parcela da sociedade. Mas com tamanha fragmentação, não consegue nem fazer isso e nem dar estabilidade mínima para se ter um governo eficiente. E há quem defenda, por exemplo, que a democracia representativa devia ser direta também, quer dizer, ou seja, não passar pelos partidos, alguém poder se lançar, se candidatar sem ter a filiação partidária. Poderemos chegar a esse ponto? Acredito que nessa sociedade atual é inviável. Há até doutrinadores que defendem formas de participação direta atual de maneira virtual, mas acredito que não. A estrutura político-partidária é uma boa estrutura, ela precisa ser mais enxuta e mais resolutiva, mais direta. E há toda uma questão doutrinária do ideal de representatividade. Eles realmente representam a população, os cargos eletivos, ou há uma representatividade fictícia? Isso é todo um debate que eu também pesquiso. Precisa ser feito, o senhor com certeza vai fazer outro livro a respeito do assunto. Doutor João, muito obrigado pela entrevista. Nós conversamos aqui com o juiz João Carneiro Duarte Neto, novo juiz da Vara Criminal da comarca de Cataguás, na Zona da Mata de Minas Gerais, que lançou no dia 13 de junho passado o seu livro Política e Direito, Disfuncionalidade Sistêmica, esse assunto que nós abordamos nessa entrevista. Obrigado pela presença aqui. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.